Meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li neste mês de novembro de 2017. Foram 8 livros, entre livros mesmo, HQs e mangás. E o primeiro que eu concluí foi o Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que já tem resenha aqui no canal, então não vou me estender, não vou falar muito sobre esse livro. Se você quiser conferir mais as minhas impressões, esse é um livro clássico, né? Tem aqui nos cards o link para resenha ou no box de descrição. Dá uma passadinha nos links e confere para saber o que eu achei sobre este livro. O segundo foi um mangá, Termai Romai, que é da Mary Yamazaki. É um dos primeiros mangás assim que eu li. E é um mangá bem diferente. Ele mistura a cultura romana de época com a cultura japonesa. Aí você deve se perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Roma e Japão têm uma ligação, uma coisa em comum, que é os termas. Tanto na Roma antiga quanto no Japão existe a cultura até hoje de utilizar águas termais para se banhar e seus efeitos terapêuticos. E desde a Roma antiga os termas são famosos, inclusive Roma tinha termas muito interessantes. E aqui nesse mangá a gente vai ter a história de um personagem que vai viajar no tempo e se transferir da Roma antiga para o Japão dos tempos atuais e acaba conhecendo um pouco da técnica e como é feito e entender um pouco mais sobre os termas do Japão. Com isso, ele misteriosamente viaja entre esse passado e o presente no Japão. E ele acaba, não só no presente, ele passa por alguns períodos no Japão. Ele acaba conhecendo um pouco da técnica do Japão em relação aos termas. Então, quando ele volta para Roma antiga, ele acaba aplicando tudo o que ele aprendeu e os conhecimentos dele em arquitetura para colocar em prática tudo que ele aprendeu referente aos termas do Japão em Roma. E é bem interessante, ela tem uns traços um pouco atípicos dos traços de mangás tradicionais, né? Já que mescla a cultura ocidental com a cultura oriental. Mas eu gostei muito dessa leitura, eu vou querer continuar, vou ler outros, porque eu achei muito interessante. Eu não tenho hábito de ler mangá, até então o único mangá que eu tinha lido era o da Turma da Mônica, aquele da Turma da Mônica jovem, eu não gostei muito. E esse aqui eu vou querer continuar e conhecer para onde vai parar essa história. Já o terceiro foi uma HQ, uma graphic novel na verdade, O Mundo de Aisha, do Ugo Bertotti. Também tem resenha aqui no canal, eu fiz resenha desta HQ com o próximo livro que eu ia falar agora pra vocês, eu vou deixar a fotinha aparecendo dele aqui, que é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie. Eu resolvi fazer um vídeo contando um pouco sobre a experiência de leitura dessa HQ e do livrinho, que na verdade é um discurso feito pela Chimamanda, bem famoso já, e eu coloquei os dois num único vídeo. E se você quiser entender por que, se existe alguma relação entre esses dois, dá uma passadinha no link que vai estar aqui nos cards, na descrição do vídeo, e confere para você entender. Existe uma pequena relação entre um e outro e são leituras muito interessantes. Caso você tenha algum interesse, entre no link e confere as minhas impressões sobre O Mundo de Aisha e Sejamos Todos Feministas. O quinto livro, na verdade, é um audiobook que eu ouvi do Extraordinário, da J.R. Palácio. E eu comecei a ler esse livro extraordinário, acho que foi nesse ano mesmo de 2017, mas eu não gostei muito da escrita, não estava me prendendo, eu abandonei, acabei trocando o livro. E durante, agora mais para o final do ano, eu estava num clima de mudança, eu não estava conseguindo parar para ler mesmo o livro, e resolvi ouvir um audiobook, e acabei encontrando o audiobook do Extraordinário, e resolvi ouvir o audiobook para concluir essa história, entender porque tanta gente gostou do livro. Eu achei a história muito interessante, ela é bem bonitinha, mas é um livro realmente, pelo menos a meu ver, me perdoem se você discorda, mas pra mim é um livro para criança. Não achei um livro interessante para adulto para ler. A história é muito bonitinha, os personagens, a forma como foi construída, mas eu dei 3 estrelas porque a história é realmente bonitinha, é interessante de conhecer, mas
eu acho que é mais do mesmo. Mas valeu a pena, porque assim eu tirei esse peso da consciência, já que todo mundo falava, teve indicações aqui no canal para eu ler o Extraordinário, e eu ficava com peso na consciência por ter abandonado. Pelo menos agora, quando eu concluí o audiobook, eu me senti mais leve por ter concluído a experiência de conhecer essa história completa. Depois eu li o 10 bilhões do Stephen Neymond, que eu acabei fazendo uma resenha aqui também no canal, vai estar disponível os links, e eu achei bem interessante. Esse livro fala sobre o crescimento populacional e o avanço da tecnologia e tudo o que está acontecendo no planeta Terra e as consequências que nós vamos colher e já estamos colhendo em relação a esse crescimento monstruoso. Vale muito a pena você ler, assistir a resenha e ler este livrinho ou outros livros que abordem o tema, porque eu acho que é uma questão de conscientização. A responsabilidade também é nossa. E é importante a gente entender melhor o que está acontecendo. E encerrando este mês de novembro, eu concluí a releitura do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que foi um projeto de leitura que rolou aqui no canal, em parceria com outros canais. Se você tiver interesse em saber qual foram as minhas impressões sobre este livro e como foi esse projeto de leitura, eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição. Ficou um vídeo longo, porque eu falei muita coisa. Eu falei sobre o livro, sobre edições, sobre a revisão que foi feita, a diferença entre as edições que existem. Eu acabei comentando também sobre este livro que eu também li, que é o mesmo livro só que em inglês, e eu acabei fazendo comparação entre as edições e o vídeo ficou bem longo, mas eu recomendo que vocês dão uma passadinha lá e assistam o vídeo porque ficou muito bom. E no vídeo que eu falo sobre esse livro também tem o link para os canais que participaram dessa leitura coletiva, então eu recomendo muitíssimo, é o meu livro favorito da vida e a releitura não deixou nada a desejar. E como eu falei pra vocês, eu li em português e li nessa edição em inglês também. Foi o primeiro livro que eu concluí a leitura em inglês, que não fosse aqueles livros de resumos de histórias, né, das escolas e de inglês. Essa é a obra completa mesmo, a experiência foi muito boa, não é um livro difícil para ler em inglês, ele é um livro fácil, ele do intermediário, da metade do nível do nível intermediário em diante, você já consegue ler e entender bem o livro. Claro que vai ter muitas palavras que você não conhece, mas o que eu aprendi durante o curso é que a gente não pode tentar ler e traduzir o livro, você tem que ler e entender o livro, que é assim que a gente começa. Senão, se a gente, cada palavrinha que encontrar que não conhece, parar para ler no dicionário, para procurar o significado, vai ficar tão chato a leitura que a gente acaba desistindo. Então você deixa para pesquisar somente as palavras que te impeçam de continuar a leitura e ter conhecimento do contexto. Caso contrário, você continua lendo. Eu risquei todas as palavras que eu não conhecia, que para mim foram completamente estranhas e que ao ler a frase eu não consegui identificar o significado da palavra. Eu risquei todas. Para uma próxima releitura eu voltar e comparando se eu já aprendi aquela palavra, se ela já não é mais estranha para mim, ou já comprei do sentido. E achei legal para uma experiência futura, para uma releitura futura em inglês. Mas algumas as palavras que eu fui pesquisando, né, que eu senti necessidade de saber o que significava, eu já escrevi em cima lápis mesmo, para saber, cada vez que eu bater o olho, poder olhar lá o significado da palavra. Valeu muito a pena, eu vou começar, a partir desse, ler outros livros em inglês aos poucos, para ir me acostumando com esse vocabulário, que ainda existem muitas palavras que eu não conheço. E essas foram as leituras do mês. Eu achei bem produtivo. O Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda, eu li no Kindle, mas acho que foi o único livro que eu li no Kindle. E teve também o audiobook do Extraordinário. Todos os demais estão aqui. O mês foi bem produtivo, eu não imaginava que fosse conseguir ler tanto. E mesmo com todo esse processo de mudança, que foi muito intenso na minha vida e muito complicado, mas acabou dando certo e eu consegui ler bastante mesmo assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em curtir, caso você não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.